química ela é muito usada para o controle de dopagem. O que é isso? É a forma que nós temos de tentar detectar a presença de substâncias proibidas no organismo dos atletas. Elas, obviamente, são proibidas, primeiro porque poderiam provocar um aumento de desempenho do atleta sem que seja alguma coisa da natureza dele. Mas também, eu acho que talvez principalmente, porque a maioria dessas substâncias também provoca um agravo à saúde do atleta. Então, ao fazer o controle de dopagem, você está também preservando a saúde desse atleta que está tentando melhorar o seu desempenho por esse meio que é ilícito. Então, o controle de dopagem no Brasil, ele é feito através de uma rede de coleta de amostra que é responsabilidade das federações e confederações. Essas amostras, então, são encaminhadas para o nosso laboratório, que é o Laboratório de Controle de Dopagem do Instituto de Química da UFRJ, que é acreditado pela Agência Mundial Antidopagem para fazer esse tipo de trabalho. O laboratório, ao receber essa amostra codificada, ele, por sua vez, recodifica e aí passa a tratar essa amostra nos equipamentos de análise química, que são aqueles de última geração. O papel do laboratório, do ponto de vista da análise, então, é ter que abordar um universo de mais ou menos umas 500 substâncias diferentes e que fazem parte de umas, talvez, 15, como nós chamamos, classes farmacológicas diferentes. Quer dizer, são substâncias que têm diferentes maneiras de agir no organismo. Mais conhecida, talvez, delas sejam os anabolizantes, aquelas substâncias que aumentam a massa muscular e, portanto, são importantes para os esportes que exigem força, não é isso? Um desempenho maior do ponto de vista de capacidade física. Então, essas 15 classes diferentes têm que ser analisadas e, portanto, você precisa ter equipamentos capazes de verificar a presença de moléculas completamente diferentes entre si. E esse é que é o grande desafio que a química tem para poder realizar um bom controle. Precisam, claro, de uma amostra do atleta. E a amostra, hoje ainda melhor de ser retirada do atleta é a urina. Primeiro porque é mais fácil, né, menos invasiva de você retirar essa amostra. Mas principalmente porque na urina o nosso organismo excreta, como se diz, né, ou libera todas aquelas moléculas que ele contém, inclusive aquelas dopantes. Então a urina é um concentrado de substâncias proibidas, se é que o atleta se dopou. Não é isso? Hoje, por conta de algumas moléculas que não conseguem sair através do rim para chegar na urina, elas ficam retidas dentro da corrente sanguínea, o sangue também tem sido usado cada vez mais como como a gente chama de uma matriz, quer dizer, um material a ser analisado para o controle de doping. Então, para você que tem algum interesse na química e no organismo, é importante você lembrar que o organismo é feito de moléculas e, portanto, toda substância feita de moléculas, portanto, que você introduzir no seu organismo, vai afetar o seu funcionamento. E acho que hoje o grande problema que nós vivemos, que é quase um problema de saúde pública, é o abuso de anabolizantes nas academias. Mas hoje nós sabemos que o risco do abuso desses anabolizantes na academia é devastador e diminui a vida útil da pessoa e causa uma série de problemas colaterais. Então, a recomendação é que a química ela é excelente, ela é fantástica, mas o mau uso da química pode trazer danos irreparáveis, tanto para o meio ambiente quanto para você mesmo, o próprio indivíduo, que acaba consumindo medicamentos indevidamente. Nós acrescentamos no nosso meio ambiente na nossa alimentação, na nossa vida, uma série de produtos químicos que não existiam na natureza. Eles foram desenvolvidos pela indústria química, nos medicamentos, nos alimentos, no controle de pragas, na estética, nos cosméticos. Esses medicamentos, muitos deles, tem vários estudos que têm efeitos nocivos sobre a saúde. Então, nem sempre a química tem trabalhado a favor da qualidade de vida e da sobrevida. Então, tem que ter um critério muito grande, um critério médico, governamental e de longo prazo para que a gente consiga retirar do mercado, retirar do uso contínuo elementos químicos exógenos, né, extra, que não são naturais, que estejam fazendo mal.
toda a matéria foi criada há cerca de 13 bilhões de anos com o Big Bang. E essa matéria que foi criada lá, como se diz, dentro das estrelas, hoje estão na Terra, na natureza, inclusive dentro do corpo humano. Então, esses elementos, eles são suscetíveis a interações com outros elementos. A química é essencial na medicina. Eu diria que nos últimos 100 anos a medicina teve um avanço muito grande, começando talvez pela descoberta dos antibióticos, penicilina no início do século XX, depois algumas drogas para cardiologia e também nos anos 50 com o advento do uso da mostarda para tratamento de câncer de linfomas. O câncer nada mais é do que uma desestruturação e a falta de controle dessa reprodução celular. Na medida em que essas células fogem de controles regulatórios que existem normalmente no organismo, essas células começam a se desenvolver e a se reproduzir de forma desordenada, formam células filhas que muitas vezes não tem nada a ver com a célula mãe, com a célula original, e formam, digamos assim, como se fosse um alien, como se fosse uma estrutura completamente estranha ao organismo. Isso conosco acontece diariamente, milhares de vezes em todo o nosso corpo. Só que os mecanismos regulatórios do nosso corpo, quando detectam que uma célula se dividiu de forma alterada, eles são capazes de abortar essa célula, de fagocitar essa célula, de destruí-la. Quando existe uma alteração qualquer no organismo, seja por qualquer tipo de mecanismo, estresse ou mesmo alteração hormonal, essas células então começam a se reproduzir de forma desordenada, adquirem um determinado tamanho e a partir daí elas não são mais controladas. Aí precisam de um tratamento. Para o tratamento do câncer, a gente utiliza drogas que são injetadas diretamente na corrente sanguínea e elas atingem todas as células do corpo através de interação com o DNA das células do corpo e especificamente elas vão atacar principalmente as células tumorais, apesar de atacarem também as células normais, daí os efeitos colaterais, tanto da química quanto da rádio. Ou seja, queda de cabelo, vômito, mal-estar, às vezes febre, feridas na boca ou diarreia, muitas vezes. Depende de cada tipo de quimioterápico, tem um efeito colateral diferente. Outros alteram a função renal, que também é sensível a muitos quimioterápicos. Radiação é a mesma coisa, só que a radiação é restrita à área onde está sendo aplicado o tratamento, restrita à área do campo de tratamento. Enquanto que na quimioterapia esses efeitos colaterais estão sistêmicos, porque a droga é injetada no paciente e vai para todo o corpo, na radioterapia ela é setorizada. Eu trato o tumor que está, por exemplo, no abdômen e eu espero efeitos colaterais em volta, nos tecidos que estão em volta desse tumor, que é intestino, estômago, fígado, rim, o que for. Hoje em dia o tripé do tratamento oncológico está na cirurgia, que ou seja, é a remoção mecânica do tumor, e nos tratamentos adjuvantes, que são a rádio e a quimioterapia. Muitas vezes são casos que não são passíveis de cirurgia, se sabe que a cirurgia não vai ir bem naquele caso, ou que a cirurgia pode ser muito mutilante. Nesses casos se utiliza só a rádio e a quimio. Mas cada vez mais a rádio e a quimio estão sendo utilizadas de forma sinérgica, não é? Ou seja, o efeito de uma e o efeito de outro, quando utilizados em conjunto, se multiplicam, não é apenas a soma, é uma multiplicação. Então, hoje em dia, cada vez mais se usa tratamento rádio e quimioterapia, que se chama de tratamento combinado.